Vocês já imaginaram ter que dar a notícia para um paciente, normalmente na sua primeira consulta? O paciente ainda não conhece o nosso trabalho, ainda não tem segurança na gente, e a gente tem que dar a notícia para ele que ele está num processo de colapso oral, perdendo seus dentes, com doença periodontal avançada, né? Um paciente dentado ainda, porém candidato a uma reabilitação em prótese protocolo. Gente, não é uma notícia fácil, né? Se a gente fizer um breve exercício, se a gente se colocar no lugar do nosso paciente, a gente não gostaria de receber esse tipo de notícia. E eu acredito que, em algumas situações, esse paciente ele pode se surpreender com a notícia. Em outras, ele pode já esperar essa notícia, ele pode até já ter tido essa notícia por um outro colega e está procurando uma segunda, uma terceira opinião, no caso a nossa, né? Porém, buscando uma opinião diferente. Ele não quer ouvir isso de novo, né? Ele está tentando salvar seus dentes, né? Então é algo assim que nos desafia. E esse tema foi alvo de uma dúvida de um colega nosso, o Bruno. Ele me colocou essa questão e eu bati um papo com ele e foi super produtivo. Eu queria contar essa história para vocês. Meu nome é Miguel Monteiro de Carvalho, especialista em prótese e implantes, e dou aula sobre prótese e protocolo há mais de 20 anos. Curta o vídeo, compartilhe e ative as notificações para ficar atento aí quanto à nossa regravação do nosso curso em dois formatos e também quanto às nossas lives interativas. Bom, gente, então, como eu estava dizendo, o Bruno estava apresentando, ele estava se sentindo inseguro na comunicação com o paciente dentado candidato à prótese protocolo, devido a essas questões que eu já ventilei para vocês, né? E depois de um breve bate-papo, ele já ficou mais animado, mais motivado, e depois de algum tempo ele me mandou essa mensagem agradecendo pela dica de como acolher, né? Olha só o termo legal que ele usou, né? Eu acho que eu consegui transmitir isso para ele, como acolher o paciente que está em colapso e se sentindo mais seguro no momento, né? Gente, eu acho interessante, né? Como eu falei para vocês, o nosso curso está em regravação e é interessante quando a gente dá aula, né? A gente quer logo mostrar alguma coisa, né? Que a gente está fazendo e tal. Então, um dos meus focos aqui no canal é pegar alguns trechos do curso mesmo para poder dividir com vocês. E esse tema eu acho que ele é crucial, né, para quem trata de paciente em reabilitação, envolvendo reabilitação em prótese protocolo, né? O paciente em colapso, ele é um paciente desafiador. E não só isso, a gente precisa entender os perfis dos pacientes, né? Eles vão se apresentar de diversas formas. E nesse tema de hoje eu vou pegar os extremos, né? O paciente que vai se apresentar de uma forma totalmente edentada, ou seja, o paciente que já não tem dentes, paciente que já passou ou está no fundo do poço odontológico, né? E o paciente em colapso, aquele paciente que ele está caminhando para o fundo do poço e procurando já antes disso acontecer a ajuda dentária, né? Ajuda odontológica, melhor dizendo. Gente, pegando esses dois extremos, o paciente edêntulo, né, ele vai se apresentar numa fase de reconstrução, né? Ele já está numa fase muito ruim, ele já está com próteses totais, ele já tem insegurança social, a autoestima dele não está legal e ele está buscando essa reconstrução. Ao mesmo tempo, até como diz o texto, paradoxalmente pode facilitar o vínculo terapêutico, né? E por que isso, né? Porque nada mais vai piorar o que ele tem, né? Ele já tem próteses na boca e são próteses removíveis, né? Ele já precisou passar pela fase de luto dentário, ele já perdeu seus dentes, né? Ele já passou por esse momento. Claro que vale a pena a gente sempre lembrar que ele pode portar traumas dentários, né? Não somente emocionais, mas também físicos. Então, é um paciente que a gente também vai abordar com sempre, né? Com cuidado, né? Para buscar exatamente esse vínculo terapêutico e passar essa segurança para o nosso paciente. O nosso primeiro contato, a nossa primeira consulta, ela vale ouro, ela é muito valiosa, né? Porque é nela que nós temos a oportunidade de mostrar para o paciente quem nós somos e o que nós podemos fazer para melhorar a vida dele como um todo, né? Já o paciente em colapso oral, ele ainda não chegou na pior fase dentária dele, porque ele ainda tem dente, né? Então ele, é claro que não está bem, né? Senão não estaria procurando ajuda. Ele não está bem porque ele tem doença periodontal avançada, ele não tem saúde oral, ele não tem equilíbrio oclusal, ele talvez tenha mobilidades e até dores, né, ao mastigar, né? Então é um paciente que está também precisando do nosso cuidado. É uma abordagem normalmente mais cuidadosa, porque o paciente ele ainda tem
identidade dentária dele. Ele muitas vezes ele tem esse medo, esse receio da perda dentária, né? É uma transformação na vida dele. Até o texto nos fala aqui, né? Representa uma perda definitiva. Eu acho super interessante essa palavra instantânea, né? Porque de uma hora para outra nós estamos propondo para esse paciente que ele vai perder todos os seus dentes. Até fazendo uma correlação aqui com a imagem ilustrativa de um paciente calvo, ao longo da vida desse paciente, ele foi perdendo os cabelos e hoje ele se encontra calvo, né? Não foi do dia para a noite que ele acordou careca, né? Então é interessante esse termo instantâneo, isso daí dá um pouco de medo, né? Ou seja, dá um pouco de apreensão, medo do desconhecido, né? Ele sabe que precisa fazer alguma coisa, mas tem receio de como isso vai acontecer. E ele só vai seguir o tratamento se ele tiver segurança no profissional, né? Porque ele está se entregando de uma forma plena para essa transformação que ele precisa passar. Bom, e o paciente em colapso oral, que é esse paciente que nós vamos abordar assim de uma forma mais importante no vídeo de hoje, ele vai ter pelo menos dois tópicos que a gente precisa atentar. O primeiro é ambivalência. O que seria isso, né? Seriam dois sentimentos simultâneos, porém contraditórios, né? Duas coisas opostas e que ele quer ao mesmo tempo. Ele quer normalmente ter os seus dentes e ter saúde oral. Ele quer manter sua identidade dentária, ele quer voltar a mastigar bem. E os dois sentimentos eles não podem conviver simultaneamente. E normalmente o paciente em colapso oral ele vive esse dilema, né? De que fazer, quando fazer e muito também pelo medo da perda dentária, né? Como a gente estava comentando da questão do imediatismo, né? Da instantaneidade da perda dentária, ele tem medo dessa mutilação. Não deixa de ser uma mutilação, né? São órgãos que nós precisamos condenar para oferecer, para dar lugar a um tratamento que hoje nós podemos dar, né? Um tratamento sobre implante que vai funcionar muito melhor para ele do que hoje os dentes dele funcionam, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem medo, ele apresenta ainda esse medo dessa perda dentária. Gente, o que nós vamos precisar fazer, assim, de uma forma sintética, como principal, ou como pontos principais para a gente mostrar para esse paciente, em primeiro lugar, que ele precisa do tratamento, em segundo lugar, que nós somos capazes de fazer, de planejar e de executar esse tratamento para ele. Eu sempre uso esse termo, né? Vamos sempre ouvir antes de falar. Isso é um método de escuta ativa, né? Não somente para paciente candidato para prótese protocolo, mas até na minha rotina clínica normal, sempre que chega um paciente, eu pergunto, boa tarde, como vai o senhor, como vai a senhora, como eu posso lhe ajudar? E ali eu sou só ouvidos. A gente precisa ouvir o que o paciente está falando, processar, interpretar, para aí então a gente poder propor. E também é super interessante, né, que o diagnóstico é o ponto principal do nosso tratamento. E até a literatura, que inclusive eu vou colocar toda a literatura base desse vídeo aqui embaixo na descrição, mas a literatura em relação ao diagnóstico, ela é muito enfática, dizendo que entre 60, 70, 80% do diagnóstico é fechado ou muito bem encaminhado já na anamnese. Então, o que é a anamnese, né? É nós escutarmos o paciente e nós interrogarmos, né, usando esse termo assim de uma forma bem própria para a situação, para que a gente possa absorver as informações necessárias para fechar então o panorama ali do tratamento dele, do diagnóstico dele, melhor dizendo, para aí então a gente desenrolar para o tratamento, né? Então, primeira coisa, principalmente aqui nessa questão do paciente com colapso oral, é escutar, 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 e daí a gente vai conseguir mensurar, medir melhor as nossas palavras para poder então colocar na mesa ali o nosso tratamento da forma mais adequada e da forma mais personalizada para cada um dos nossos pacientes. Outra questão importante nesse momento, né? Apresentar a perda dentária como parte da reconstrução. Faz parte do processo. Eu preciso eliminar esse dente que não está bom para ceder espaço para um implante dentário, que hoje nós temos 98% de chance de sucesso, né? Então, eu posso lhe devolver, falando para o paciente, a sua saúde, a sua função e também a sua estética. Mas para isso, a gente precisa, então, eliminar os seus dentes que não estão saudáveis. Valorizar o capital ósseo, né? Isso é extremamente importante, né? Como eu citei aqui, um índice altíssimo de sucesso dentro da implantodontia. Hoje nós
interpretamos como mais valioso o osso do que um dente condenado, né? Eu me interesso muito mais por um osso sadio, que eu sei que nesse osso sadio eu posso instalar implantes de boas dimensões e oferecer esse altíssimo índice de sucesso para minha reabilitação protética, né? E dessa forma reabilitar o meu paciente. Só que é importante que o paciente entenda que esse osso ele está em reabsorção, principalmente com um dente que está comprometido, que está com uma infecção crônica ou até aguda presente, né? A gente está em reabsorção óssea. Então é importante estacionar esse defeito nesse momento e usar esse osso de uma forma positiva. E isso faz parte, né, de mostrar as consequências da não intervenção. Não fazer hoje e fazer esse tratamento daqui a 2 anos pode vir a trazer uma consequência ruim a nível de de dimensões de capital ósseo. O implante que hoje eu posso mensurar com com dimensões mais interessantes, daqui a algum tempo eu não vou poder, porque a reabsorção óssea vai continuar. Outra coisa, a não intervenção vai ainda deixar o paciente em ausência de saúde, né? Com infecções presentes, a gente sabe que isso a nível sistêmico não é positivo, né? Doenças cardíacas e outras também, que hoje em dia a literatura já comprova que é, que é correlacionado a ausência de saúde oral com a ausência de saúde sistêmica, né? Então, a não intervenção também vai ser importante, né? O colapso só vai piorar, o desconforto só vai piorar, a saúde não vai melhorar e a gente vai perder a oportunidade de trazer uma reabilitação talvez menos desafiadora se for nesse momento. Gente, eu vou dividir aqui com vocês um vídeo, né, que mostra também outros aspectos emocionais do paciente que se apresenta em colapso oral, que eu achei assim bem pertinentes para a gente citar nesse vídeo rápido que eu vou mostrar para vocês. E aproveito para mostrar alguns detalhes cirúrgicos também, um vídeo super rápido. Olha só que interessante, gente, as extrações sendo de forma fáceis, né? E por que isso? Né? Porque o paciente ele se encontra em doença periodontal avançada, mas ao mesmo tempo um nível gengival mantido, quase que a 100%, e sim, a 100% em alguns elementos dentários. Então, por isso que para esse paciente, quando ele se olha no espelho, antes de tomar a decisão que ele vai seguir no o tratamento, ele olha, poxa, ainda tenho meus dentes, caramba, eu tenho minha gengiva. Poxa, então é um ponto importante que dificulta às vezes o paciente a tomar a decisão. E a gente precisa falar para o paciente também que essa gengiva só está presente muitas vezes pela presença dentária dos dentes comprometidos e também por muitas vezes por inflamações presentes, né, por edemas presentes, e que isso não é saudável. As extrações acontecendo, né? Depois das extrações, certamente nós vamos encontrar tecidos inflamatórios presentes que precisam ser ao máximo removidos, com coretagens intensas e também com fresas. Eu adoro usar fresas esféricas no micromotor, ou melhor, no contra-ângulo, para me ajudar aí nessa limpeza do alvéolo. Alvéolo esse que vai receber um implante e que vai receber também enxertia óssea em paralelo à instalação dos implantes. Então eu quero um sítio limpo para receber e ajudar o processo cicatricial. Depois então das extrações, como vocês viram, aqui então nós temos já o ensaio do nosso projeto protético, que foi executado a partir de um planejamento. Esse projeto protético ele é então duplicado para um guia multifuncional. No curso isso é totalmente detalhado. E esse guia multifuncional, nesse momento, ele está sendo usado como guia de osteotomia e como guia de instalação de implantes. A osteotomia, então, sendo finalizada, e a instalação dos implantes também, se eu não me engano, nesse caso foram 6 implantes instalados. Alguns deles com defeitos ósseos favoráveis. Se não são tão favoráveis, nós vamos criar um favorecimento desse defeito com parafusos de fixação para poder então acomodar melhor o nosso biomaterial e as nossas membranas de reabsorção lenta. Um detalhe importantíssimo, a presença da gengiva queratinizada hoje em dia ela é fundamental para a nossa saúde periimplantar a longo prazo, né? E essa presença de gengiva queratinizada, ela é inclusive planejada, né, até no momento da incisão, dando continuidade também no momento da sutura, para que a gente possa otimizar essa cicatrização e que ao redor dos nossos implantes nós tenhamos sempre gengiva queratinizada presente.
a sutura, então, sendo feita, né? Os pedículos que vocês veem em palato foram exatamente para isso que eu estava comentando, para otimizar a gengiva queratinizada ao redor de implantes e a instalação imediata da nossa prótese provisória com alguns ajustes. Gente, o que eu chamo a atenção e o que eu estava comentando com vocês do aspecto emocional também, sensível desse tipo de paciente, é que esse paciente, né, que passou por todo esse planejamento minucioso e por uma execução cirúrgica que nós até comemoramos, né, como equipe depois, poxa, deu tudo certo, foi legal, foi previsível, não foi demorado e, e a gente considera um sucesso. Nesse caso, também, como eu falei para vocês, um caso mais antigo, na hora que o paciente sentiu a prótese, se olhou no espelho, ele falou: poxa, Miguel, não estou me sentindo eu, não estou me sentindo normal, não me lembro exatamente os termos que ele usou, mas ele não estava confortável, né? Ele sentia um volume maior na prótese, né? Presente em boca, mas ele não estava se sentindo confortável, né? E isso é totalmente aceitável, né? Totalmente compreensível. A gente eliminou, né, dentes do paciente e entregamos para ele uma prótese dentogengival. É uma prótese que vai reabilitar as dimensões do dente que ele tinha e mais a porção de tecidos de suporte que ele tinha perdido, além da necessidade da osteotomia, né? Então, é claro que o paciente vai se sentir diferente. Agora, qual foi a nossa falha nesse caso? Que esse caso, inclusive, foi um grande aprendizado para que isso não se repetisse. Foi a ausência de uma comunicação exaustiva nesse quesito. É importante avisar para o paciente tudo o que ele vai passar, cada fase, cada etapa, o que ele vai sentir, né? E que ele vai estranhar, e que ele vai ter um período de adaptação fonético, funcional, estético, em todos os sentidos, né? E que essa adaptação vai acontecer. Só que não vai ser de uma hora para outra, né? Não vai ser instantaneamente como foi feita a prótese provisória. Isso aí vai levar algum tempinho, talvez uma semana, duas, mas ele vai se adaptar, né? Agora, essa comunicação exaustiva é extremamente importante também para trazer a segurança do paciente no nosso procedimento, né? Ele vai entender que a gente vai poder passar para ele tudo o que vai acontecer durante o tratamento, ou seja, a possibilidade de uma surpresa ruim, ela tem que ser próxima do zero. A gente só pode trazer surpresa boa para o nosso paciente. Traçando agora um paralelo para uma paciente que se apresentava edentada total, um caso que também foi feito por alunos em faculdade, tá? A paciente, como eu falei, já estava com prótese total, ou seja, já estava no fundo do poço. Prótese total inferior. Caramba, é tão difícil equilibrar esse tipo de trabalho. É tão difícil o paciente poder mastigar com ele, né? E como a gente falou no início, né? O vínculo terapêutico desse tipo de paciente é até mais simples, porque nada mais pode ser tão ruim quanto esse tipo de reabilitação. E a reabilitação sobre implantes ela é muito boa, né? É só essa transição no paciente em colapso oral que é o nosso desafio, né? Então, essa paciente passou pelo processo de planejamento, a instalação dos implantes e a confecção da sua prótese. Aqui já é o momento da instalação da prótese, uma prótese já com barra, sendo executada 3 a 4 dias depois da instalação dos implantes. Temos também um capítulo dedicado a esse tipo de reabilitação no nosso curso. Aqui o aluno já então instalando o trabalho, tirando as cápsulas de proteção dos mini pilares, acomodando a prótese em posição, dando o torque necessário aí em cada um dos parafusos. Um pequeno ajuste oclusal é sempre bem-vindo, é sempre necessário, inclusive, tá? E olha só, gente, olha a alegria da paciente, né? Olha só a realização da nossa paciente. Poxa, era tudo que ela queria, né? Ela estava há 3, 4 dias atrás com um trabalho móvel inferior, agora ela está com um trabalho fixo. Poxa, a segurança, a função, a autoconfiança dela vai lá em cima. Tá bom, gente? Espero que o conteúdo tenha feito sentido para vocês. Mais uma vez peço para vocês curtirem, compartilharem, coloquem aqui nos comentários se tiverem alguma dúvida em relação ao vídeo. E em relação às lives interativas, se algum de vocês se interessar, eu vou buscar dividir casos clínicos, inclusive casos de vocês. Então, se alguém quiser colocar em pauta algum caso clínico, eu vou pedir claro, algumas informações extremamente necessárias para a gente colocar isso em formato de apresentação. A gente faz um briefing antes e a gente pode
pode tocar isso juntos, tá bom? Obrigado pela atenção.